Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção e Neuropediatria. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só. Ouça os episódios deste canal. Você que chegou depois, não acompanhou desde o início, que tal fazer uma programação, maratonar e ouvir todos os episódios? É muita informação bacana para vocês. E vocês podem colaborar para que o canal continue, para que o projeto continue vivo. Para isso, basta compartilhar os episódios e os canais em suas redes sociais com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento e audiência garante a continuidade do projeto. Para acompanhar nas redes sociais, basta procurar neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E o assunto desta semana é vida moderna, inteligência artificial e a preguiça de pensar. E esse é um assunto recorrente, né? Várias ocasiões, em vários episódios eu já falei um pouco sobre essa preguiça de pensar, sobre a vida moderna e consequências negativas que ela tem causado no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento. Porém, o que ocorre é que foram sempre assuntos esparsos, pontuais, e eu resolvi concentrar isso, como eu tenho feito ultimamente, num episódio único, para que possa falar mais diretamente sobre esse assunto e não tangenciar pura e simplesmente. E uma coisa que eu tenho que deixar claro, já começar falando, é que toda essa questão e até polêmica sobre a preguiça de pensar, a preguiça de agir, né, sobre a acomodação que a tecnologia e que a vida moderna muitas vezes nos causa, né, por causa de novas facilidades, novos recursos que a gente pode contar, justamente é que tudo gira em torno de uma palavrinha, que é o condicionamento. O condicionamento, ele é responsável por boa parte dos nossos problemas no tocante a essa preguiça, a essa acomodação que a gente tem nos dias atuais. Isso ocorre por uma questão que eu já repeti algumas vezes e vai ser a tônica deste episódio. O nosso cérebro, ele é altamente condicionável. Quando você tem determinadas atividades, determinadas análises, determinadas situações que ele enfrenta com muita frequência, né, cotidianamente, ele acaba criando uma zona de conforto e criando uma acomodação. Porque ele gosta de situações previsíveis, ele gosta de saber o que ele precisa fazer sobre certas coisas de forma prévia, ou seja, ele gosta de ter uma programação, uma rotina. E isso faz com que ele, de forma muito fácil, ele se acomode e ele se molde às situações. Então a gente pode dizer que o principal aliado dos nossos problemas atuais, em virtude de acomodação e de preguiça, é justamente esse condicionamento. A partir do momento em que a gente deixa de agir por conta de uma facilidade, de um recurso que a gente tem, e isso se torna um frequente, a gente vai perdendo o impulso dado pelo cérebro que nos faz correr atrás daquilo e agir por conta própria, por conta daquilo. Então, por que eu coloco vida moderna, inteligência artificial? A inteligência artificial, sem dúvida, ela foi um avanço assim absurdo no que a gente tem em termos de tecnologia e de recursos no dia a dia. Eram recursos que até então, pelo menos na minha época de estudante, na minha época de jovem, a gente só via em filmes de ficção. A gente achava que seria um futuro muito distante, que isso demoraria a chegar até nós, assim, dentro de casa, na nossa rotina, né?
E o que a gente vê hoje é que estamos sendo inundados por essas tecnologias a todo instante. Então a gente não precisa nem estar em casa, nem estar no trabalho. A gente, no nosso celular, a gente tem acesso ao mundo, tanto em termos de informação quanto agora em termos de inteligência artificial. A gente consegue conversar com a máquina, a gente consegue trocar ideias, trocar informações e cada inteligência artificial pode ser especialista numa determinada coisa, uma em fazer imagens, outra em fazer sons, outra em buscar informações, outra em ajudar a programar sistemas de computador. Então, cada uma vai ter a sua especialização. E aí a gente vai interagindo e, não sei se eu posso dizer nesse momento que, felizmente ou infelizmente, elas vão realizando boa parte de trabalhos que a gente até então tinha que se desenvolver para fazer. Então a gente tinha que raciocinar, a gente tinha que estudar, a gente tinha que estar nos desenvolvendo e aprendendo para poder realizar atividades que hoje basta a gente pedir para o celular e ele faz através da inteligência artificial. Isso é muito bom, sim, não deixa de ser, porque a gente tem um ganho maior de tempo, a gente não precisa ficar tendo que estudar e quebrar a cabeça para resolver um problema muitas vezes muito difícil, que a gente vai, em algumas situações, ficar dias preso a ele. Porém, ele tem o ônus disso, né? O lado negativo, que é o que traz, que é justamente esta acomodação e esta preguiça. Porque a partir do momento que eu posso fazer uma pergunta para o celular, ele me responder e eu usar essa resposta para alguma atividade que eu precise, eu vou me tornando preso a isso, me tornando dependente disso para poder realizar as minhas tarefas. O cérebro, ele adora coisas fáceis. A grande busca dele é economizar energia, porque ele consome muita energia. Então, tudo que gera um resultado que ele precisa de forma mais simples e rápida possível é o que ele vai querer fazer. E nesse caso, a inteligência artificial, ela veio justamente trazer a facilidade e trazer, né, a simplicidade e a rapidez que o cérebro tanto busca. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ficar perdendo tempo e perdendo energia com algo que eu posso ter pronto? Então, a partir desse ponto, o nosso cérebro vai nos empurrar, né, drasticamente a usar cada vez mais, a depender cada vez mais e a não nos sentir motivados a fazer por nós mesmos. E isso, sim, é o problema não só da inteligência artificial, mas de todas as facilidades e de todas as ferramentas. Em nenhum momento eu sou crítico no sentido de ser contrário, né? Eu não sou contrário à tecnologia, eu não sou contrário à inteligência artificial, eu não sou contrário a nada nesse sentido, né? Não é que eu sou um crítico radical e que acha que nada disso deva ser usado, não é isso. Eu só acho que a gente precisa ter o cuidado de utilizar com precauções, sabendo dos nossos limites enquanto humanos e de que maneira a gente não vai se tornar um dependente daquilo. E isso é uma discussão que vai mais longe do que a gente imagina. É curioso, né? Porque eu vi outro dia uma situação numa loja e que eu fiquei realmente apavorado. Que foi o seguinte, eu fui comprar um determinado produto e houve uma divergência de preço, uma coisa assim, a pessoa teve que fazer um desconto, né, para aquele produto e tudo. Eu olhei, eram números redondos, números simples, eu não vou lembrar aqui os números que eram, mas era coisa tipo R$100 tinha que dar o desconto de 20. Então uma coisa tão simples. Na minha época a gente fazia isso assim, de olhar, né? 100, desconto de 20 dá 80. É isso. Só que, se eu falar que a pessoa não conseguiu chegar a essa conclusão sozinha, pegou uma calculadora,
para fazer essa conta para ela, e ainda assim com o calculador ela repetiu várias vezes e fazia como se não estivesse acreditando, ou cada hora dava um resultado, eu não sei o que ela arrumou ali. O fato é que ela ficou um tempão para com a calculadora chegar nessa resposta. E eu olhando com a cara, já sabendo o resultado há um tempo, sabe? Então, isso demonstra o quanto estamos dependentes e o quanto não estamos mais raciocinando. E o complicado disso tudo é que antes isso começou ligado a áreas específicas, por exemplo, matemática. Aí tínhamos a máquina de calcular, as pessoas foram perdendo habilidades de cálculo, né? A educação também não ajuda, porque métodos em que tornavam a pessoa mais hábil nesses cálculos deixaram de ser aplicados. Então a gente foi cada vez mais nos afundando nessa dependência. E, paralelo a isso, a gente passou a ter o desenvolvimento aí sim da inteligência artificial e tudo que foi além das máquinas de calcular. A gente passou a ter inteligências artificiais trabalhando com texto, com interpretação de texto, com notícias, com tudo. A gente passou a ter as redes sociais que mostram notícias para a gente assim, num correr de dedo, e que, né, aí entra uma outra discussão, nem sempre são notícias de fontes confiáveis e fontes sérias. Então a gente passou a ser bombardeado por notícias verdadeiras ou falsas num curto período de tempo. A gente passou a ser bombardeado por informações rápidas, tudo tem que ser muito rápido, vídeo tem que ter segundos, notícia tem que ser uma frase, sabe? Então a gente está perdendo a habilidade e estamos perdendo a profundidade, o que ainda consegue ser pior do que perder a habilidade. Então nós estamos perdendo a habilidade, sim, e também estamos ficando uma sociedade superficial, uma sociedade onde a pessoa lê a manchete de um jornal ou lê uma frase que está na internet e já está aí falando como se fosse dona daquele conhecimento, né? Quando na verdade ela não pesquisou, ela não sequer leu a matéria inteira. Isso quando a matéria inteira realmente tem um conteúdo que esclarece, porque atualmente com essa necessidade de reduzir tudo para ficar tudo rápido, a gente tem perdido até a habilidade de leitura. Então, infelizmente, isso leva a acreditar, e aí eu vou falar aqui um pouco da minha opinião, mas apesar de ser minha opinião, já é uma tendência de pesquisa, inclusive, que se chega a uma conclusão, né? Vários pesquisadores estão chegando a essa conclusão, estão caminhando com suas pesquisas para um ponto de concluir que o humano ele está entrando num declínio de habilidades que ele ganhou a duras penas durante toda a sua evolução. Então, o homem, ele passou, a gente não tem uma precisão sobre isso, mas ele passou séculos, milênios, talvez milhões de anos, milhares de anos, para ter habilidades que tem hoje, como a própria habilidade de cálculo, por exemplo. Tanto que no desenvolvimento humano foram geradas e desenvolvidas áreas do cérebro específicas para certas habilidades, como a habilidade de linguagem, como a habilidade matemática, como habilidades específicas de cálculo. Então, a gente foi se desenvolvendo a um ponto em que a nossa neurofisiologia foi se adaptando e foi evoluindo para sermos bons nessas questões, né? Para podermos fazer cálculos, lidar bem com interpretações de texto, para lidar bem com emoções, para poder fazer contenção de emoções. E o que a gente tem percebido é que o homem chegou num ápice, desenvolveu muita tecnologia e cada vez desenvolve mais e ainda virá muita coisa por aí em breve. A tecnologia avançou a passos largos em relação ao avanço humano, né? Enquanto o humano demora milhares de anos para ter uma pequena modificação na sua estrutura, a tecnologia demora, sei lá, uma década para mudar e evoluir radicalmente. E isso foi fazendo com que houvesse um descompasso entre a nossa evolução e a evolução tecnológica que a gente causa, que a gente gera, né?
o que resulta justamente a partir desse descompasso nessas perdas de habilidades. Então o que se observa é tudo que a gente conquistou em milhares de anos, né, áreas de matemática, interpretação de texto e por aí vai, a gente está começando a entrar num declínio e perder. Então, hoje, se você fizer análises estatísticas aí de grupos e da sociedade, você vai ver que cada ano que passa, mais pessoas não conseguem interpretar um texto simples. Mais pessoas não conseguem parar para ler um texto simples. Né? As pessoas estão aceleradas, as pessoas estão querendo coisas curtas. É constante, às vezes, eu gravar um vídeo de conteúdo, e até mesmo já vi mensagens aqui sobre o podcast falando disso, pessoas que escrevem, você fala muito, ou o vídeo é longo, né? Seu vídeo tem 3 minutos e pouco lá no TikTok, tem 4 minutos. Não, você tem que fazer um vídeo de no máximo 1 minuto. Cara, pra quê? Para quê? O meu intuito é passar informação séria, informação de qualidade. Não é fazer a boa vontade das pessoas que não querem ler, que não querem ouvir. Se as pessoas não querem ou não estão com essa habilidade, lamento. Eu não vou perder essa habilidade por conta dos outros, percebe? E isso tem sido recorrente, né? Eu já acho um vídeo do TikTok curto demais, quando eu coloco lá 3 minutos, que é um vídeo que eu faço para poder ir para outras redes, né? Quando eu faço um vídeo de 2 minutos e pouco, 3 minutos, eu já acho absurdamente conciso. Não dá para você explicar um assunto direito em 3 minutos, mas eu faço para divulgação do podcast, etc., para chegar a mais pessoas. Mas as pessoas já não estão satisfeitas com isso, elas querem que eu chegue a vídeos de meio minuto, de 40 segundos. Não dá, né? Aí, assim, a gente vai criando hábitos e criando uma aceleração que as pessoas não estão percebendo, mas estão acabando com o que a gente é. Estão acabando com a nossa evolução, estão conseguindo reverter a nossa evolução. E o que acontece é que a cada geração, como eu falei, a gente vê pessoas que não leem mais, que não interpretam mais, que não calculam mais, que não são capazes de ter um raciocínio lógico, tá? O raciocínio lógico, na verdade, ele é um raciocínio considerado de base matemática, né? Você tem um raciocínio lógico matemático. Então, muita gente associa matemática a cálculo. 2 mais 2 são 4, logaritmo de... Não é isso, matemática não é só isso. Matemática engloba áreas de lógica, né, chamada lógico-matemática, que são áreas que analisam proposições e análises dessas proposições. Então, por exemplo, se Antônio é pai de José e José é pai de Cláudio, então Antônio é avô de Cláudio. Isso é uma análise matemática. Você tem 2 proposições, são as 2 afirmações. E você, a partir delas, inferir que um é avô do outro com base em 2 afirmações, é um raciocínio lógico-matemático, tá? Um raciocínio de lógica. E essa habilidade a gente está perdendo. Então, esse raciocínio lógico-matemático, ele é uma parte da matemática que não deve ser usada, não deveria, pelo menos, só por pessoas da área de matemática. Pessoas de qualquer área de conhecimento vão precisar de raciocínio lógico em algum momento. Elas precisam se deparar com uma situação, analisar essa situação, chegar a conclusões, e essas conclusões poderem servir de base para outras conclusões ou para um conhecimento adquirido. Então, isso seria o natural no nosso estágio de desenvolvimento. E, ao perder essas capacidades lógico-matemáticas, a gente sai de arrasto perdendo habilidades em tudo quanto é área de conhecimento. Porque um engenheiro, ele deixa de, mediante um problema, conseguir inferir, conseguir fazer uma análise lógica para poder chegar a soluções viáveis para aquele problema. E isso na medicina, em todas as áreas. Então, cada vez que passa, a gente vê profissionais mais acomodados, com mais preguiça, perdendo habilidades, e que isso acaba se refletindo na atuação diária deles. Então, temos uma sociedade onde cada vez mais vemos casos de médicos incompetentes, médicos que cometem erros absurdos, engenheiros que cometem erros absurdos, justamente por causa não do fato deles não terem a vontade ou terem mau caráter. Nem sempre isso está atrelado ao caráter.
mas isso está atrelado à falta de preparo e à falta de habilidades em momentos específicos, em áreas específicas, como a lógica matemática, por exemplo. Então, a gente está assim, evoluímos muito, né? Chegamos num pico de desenvolvimento e a partir desse pico a gente está tendendo a ir para um declínio, né? Eu diria, minha opinião pessoal, que já estamos nesse declínio, perdendo habilidades que conquistamos. E isso pode ser um desastre para a nossa própria espécie. Eu tenho por opinião que as pessoas podem e devem sim usar a tecnologia, podem e devem sim usar a inteligência artificial, porém de forma comedida e em momentos específicos, né? A pessoa tem que ter a noção que isso não pode fazer com que ela deixe de ler, isso não pode fazer com que ela não consiga mais assistir um vídeo de 5 minutos, porque tem que ser de 30 segundos que ela não tem paciência para ver até o final, né? Esse é um problema crônico que estamos gerando e que eu acho que não vai ter solução se as pessoas não se moverem a buscar uma solução. É o tipo do problema que não adianta levar o filho num terapeuta se o filho não quer isso. Se o meio onde esse filho está inserido não promove isso, né? Não adianta levar um filho num terapeuta se em casa todo mundo é assim, se todo mundo estimula isso, né? Então, a gente precisa realmente dar uma guinada, parar, refletir o que a gente quer. Não, pera lá, eu estou lendo um livro? Não. Então, eu posso passar o dia inteiro em rede social, eu posso passar o dia inteiro no meu trabalho lidando com bombardeios de informações, com coisas rápidas e superficiais. Ok, eu preciso trabalhar assim, que eu trabalhe, mas que eu tenha o meu momento e eu me force a isso, de parar 2 horas, de parar 1 hora e ir lá ler um livro, para contrabalançar esse bombardeio que eu estou tendo, para contrabalançar tudo de estímulo que eu estou tendo em direção oposta. Só que isso só vai ser possível com disciplina, com hábitos saudáveis, né, de leitura, de cálculo, de atividades. Num momento eu vou ler um livro, no outro momento eu vou usar esse tempo para, né, fazer uma atividade mental, um quebra-cabeça, alguma coisa. Em cada momento, né, direcionar aquele tempo para isso, mas de uma forma, né, sensata. Eu não posso querer passar o dia inteiro com hábito e chegar no fim do dia, não, eu vou reservar 10 minutos. Cara, que isso? Eu já vi pessoas falando, não, 15 minutinhos de leitura. Não, não é assim, tá? O meu hábito diário de ser superficial, corrido, não vai sumir com 10 minutos de leitura. Simples assim, não vai. Eu vou me condicionar cada vez mais a não aguentar essa leitura. Então, o ideal é que eu realmente faça um balanço, separe um tempo viável para que eu possa contrabalançar todo esse tipo de estímulo e de raciocínio, de atividades que eu estou tendo no dia a dia. Agora, para isso, eu sempre falo isso aqui, né? Tudo, até a cura de uma doença, ela parte de uma coisa, da vontade. Não adianta fazer isso de forma impositiva. Não, eu vou tirar 1 hora do dia, no fim do dia, antes de dormir, para fazer uma leitura. E fazer isso de forma completamente forçada, sem a menor vontade e sem querer. E sem enxergar naquilo algo que de bom para você mesmo. Então, se você não enxergar naquilo algo bom, se você não enxergar naquilo uma consequência bacana, se você não enxergar naquilo um benefício, você vai fazer aquilo mecanicamente e muito provavelmente os efeitos daquilo vão ser ainda menores. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Quer colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios e sugestões? Basta escrever para o nosso WhatsApp, código 2299-222-1003. Te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!